Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai falar um pouco sobre física no cotidiano. E hoje eu vou falar um pouco sobre um utensílio doméstico que está nas nossas casas e a gente sempre vê a nossa mãe mexendo e a gente nunca pensou como aquilo funciona, né? Que é a panela de pressão, tá? Bom, a panela de pressão ela funciona com pressão de vapor, tá? Aqui a gente tem o esqueminha da panela, tá? Dentro você tem o líquido, a água, né? E o fogo embaixo aquecendo ela, tá? Essa água toda vai evaporar e vai gerar uma pressão aqui dentro dessa panela, tá? Bom, que é esse vapor aqui de água evaporada, tá? Aqui a gente tem uma válvula de segurança, quer dizer, se a pressão for muito grande e por um acaso der algum acidente, essa válvula sai e deixa a pressão escapar, tá? E aqui a gente tem esse pinozinho que é onde sai aquele vaporzinho que fica fazendo aquele barulho, sabe? Que quando a sua mãe está cozinhando, né? Bom, e por que essa panela é tão importante, né? Porque ela consegue aumentar a pressão do líquido, né? Então aqui a gente tem um diagrama de fase da água de pressão por temperatura, tá? Então, se a gente pegar e aumentar a pressão, o que acontece com a temperatura? A água, ela vai cozinhar, ela vai chegar a uma pressão, a uma temperatura maior no estado líquido, tá? Tá vendo? O estado líquido ele vai vindo até aqui, ó, 120, a uma pressão aqui de 4 atm, ele chega até 140 graus, tá? É claro que não chega tanto a panela de pressão, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso, tá? Mas com a pressão maior, ela consegue atingir temperaturas maiores, tá? Para cozinhar os alimentos. Bom, aqui é a válvula com pino, é essa aqui onde sai o vapor, tá? E isso aí, essa válvula com pino, ela é muito importante porque ela não deixa a panela atingir uma pressão absurda e explodir, né? Que seria um acidente terrível, tá? Mas como que essa válvula funciona? Bom, a gente tem mais ou menos esse esqueminha aqui para essa válvula com pino, tá? Ela tem aqui uma saída da pressão, onde o vapor vai sair, e a gente tem esse pino. Esse pino tem uma massa em que a pressão só vai sair se a força dela for suficiente para levantar esse pino, tá? Então, aqui vamos dar uma lida e vamos tentar resolver um exercício para ver a pressão dentro da panela, tá? Ó. Para impedir que a pressão interna de uma panela de pressão ultrapasse um certo valor em sua tampa, há um dispositivo formado por um pino acoplado a um tubo cilíndrico, como esquematizado na figura ao lado, né, que a gente acabou de comentar. Enquanto a força resultante sobre o pino for dirigida para baixo, a panela está perfeitamente vedada. Agora a questão é para a gente dar uma olhadinha como é que funciona, né? Considere o diâmetro interno do tubo do cilindro igual a 4 milímetros e a massa do pino igual a 48 gramas. Na situação em que apenas a força gravitacional, a pressão atmosférica é exercida pelos gases da panela atuam no pino, a pressão absoluta máxima no entorno da panela é. Então ele quer saber qual que é a pressão que essa panela atinge, tá? Com um tubo de 4 milímetros e um pino de 48 gramas, tá? Aqui ele deu alguns valores para a gente, né? Pi igual a 3, 1 atm 10 elevado a 15 newton por metro quadrado, que é Pascal, tá? E a aceleração da gravidade ele pediu para a gente usar 10, tá? Então, vamos dar uma calculada, tá? Bom, a força que o gás vai fazer para levantar esse pino vai ser igual ao peso do pino, né? Que está para baixo, mais a força da atmosfera. Tá? Então aqui a força do gás para cima, a da atmosfera para baixo e o pino para baixo. Tá? E aqui a gente tem a equação da pressão também. Pressão é igual a força por área. Tá? Então a gente isolando a força, né, que aqui a gente está tratando só com forças, né, força do gás, peso do pino e força da atmosfera, então a força é pressão vezes a área. Tá? Então força do gás vai ser a pressão do gás vezes a área do gás. A área que o gás vai atuar é π vezes o raio ao quadrado. É igual a o peso do pino é a massa dele vezes a gravidade, mais aí a força da atmosfera vai ser o peso da atmosfera vezes π, vai ser a pressão da atmosfera, desculpa, vezes π vezes o raio ao quadrado, né? Então a pressão do gás, isolando tudo isso aqui, vai ficar 0,048, que é a massa do pino, vezes 10, que é a gravidade, mais 10 a quinta, que é a pressão da atmosfera, vezes 3, vezes 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que é a área, dividido por 3 vezes 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que é a área também. Tá?
Então, fazendo essa conta, a gente chega que a pressão do gás ela vai ser 1,4 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, a gente sabe que 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado é igual a 1 atm, né? Então, a pressão do gás, né, vai ser 1,4 atm, tá? E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Obrigado, gente.